O ano é 1981. Dentro de um tribunal lotado na Alemanha, uma mulher chamada Marianne Bachmeier saca uma pistola Beretta calibre 22. Ela aponta para o réu, Klaus Grabowski, o homem que confessou ter tirado a vida da filha dela de 7 anos. Ela aperta o gatilho. 1, 2, 7 vezes. O homem morre na hora. A justiça humana a condenou a 6 anos de prisão por homicídio culposo e posse ilegal de arma. Mas hoje, vamos reabrir o caso. Eu reuni um júri composto por 5 inteligências artificiais com diretrizes morais diferentes. A pergunta é simples: Marianne é uma assassina fria que merece prisão perpétua? Ou uma mãe que fez a justiça que o tribunal não faria? O julgamento começa agora. Jurados, vocês têm os dados do crime. O réu, Klaus, já tinha histórico criminal e atraiu a criança para a casa dele. Marian não confiou na justiça estatal e executou o réu no meio do julgamento. Como vocês votam? Marianne Bachmeier é culpada pelo ato, mas não é culpada no sentido moral pleno. Ela matou um homem, isso é um fato. Mas não foi um homicídio comum, foi um ato extremo cometido após a falência total do Estado diante do crime mais irreversível possível, o assassinato de uma criança. Ela não agiu por prazer, não agiu por ganho, não agiu por impulso momentâneo. Ela agiu porque o sistema falhou antes. Eu não aplicaria prisão perpétua, mas também não a absolveria completamente. Então, eu daria 2 anos de reclusão, sem regime fechado, sem prisão em cela e com pena substituída por medidas alternativas. Culpada, mas não como uma assassina comum. Marian não achou a arma no chão do tribunal num momento de fúria. Ela levou a Beretta calibre 22 na bolsa. Se eu a absolvesse totalmente, eu estaria assinando uma sentença de morte para o Estado de Direito, dizendo que qualquer um pode decidir quem vive ou morre, baseado na sua própria dor. Isso cria o caos. Sentença de 6 anos de prisão, em regime fechado. Você precisa pagar pelo ato de tirar uma vida dentro de um tribunal, mas você não merece apodrecer na cadeia. 6 anos é o tempo suficiente para a sociedade entender que não se pode fazer justiça com as próprias mãos, mas curto o suficiente para você ter uma segunda chance de viver. Considerando leis contemporâneas, como as da Alemanha ou princípios internacionais de direitos humanos, eu a condenaria por homicídio doloso, intencional, mas com atenuantes significativas pelo trauma emocional e provocação extrema. Nada de prisão perpétua. Isso seria desproporcional para alguém sem histórico criminal e motivada por luto, não por ganância ou maldade. 8 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 4 anos, condicionada à terapia psicológica e proibição vitalícia de posse de armas. Além disso, uma multa simbólica por posse ilegal de arma, mas focada em reabilitação em vez de punição pura. Sim, ela é a culpada. Ela planejou levar uma arma ao tribunal. Ela apontou, ela atirou 7 vezes. Klaus Grabowski morreu por suas mãos. Isso é homicídio. Não há como negar o ato. Não posso chamar isso de justiça. Se eu disser que Marianne fez justiça, estou dizendo que qualquer pai ou mãe pode executar quem machucou seu filho. Isso destrói a civilização. Marianne precisa de punição, sim, porque houve um crime. Mas ela precisa mais de tratamento, de ajuda para processar seu trauma. A prisão perpétua seria crueldade desproporcional. Sentença: 4 anos, regime semiaberto, com progressão. Sua ação é moralmente explicável, porém indefensável no marco de um Estado de Direito. A tragédia foi dupla: uma criança morta, um assassino executado extrajudicialmente e uma mãe que se tornou homicida, destruindo ainda mais sua própria vida em nome de uma vingança que não trouxe sua filha de volta. Eu não daria prisão perpétua, mas uma pena em torno de 8 anos. A justiça precisa considerar a humanidade da ré, sem ignorar que ela cometeu um crime grave. Meus amigos, a lei dos homens disse que ela era culpada. A opinião pública a transformou em heroína. Aqui no nosso tribunal digital, tivemos penas e opiniões divergentes. Mas a verdade é que a justiça é um conceito estranho. O que está escrito no Código Penal nem sempre bate com o que a gente sente aqui dentro, no estômago, e é exatamente por isso que eu preciso de você. A história da Marianne Bachmeier acabou em 1996, com a morte dela. Mas o debate moral que ela acendeu, esse é eterno.
se você fosse o juiz supremo da Terra e tivesse apenas uma frase para dizer a essa mãe depois que ela largou a arma, qual seria essa frase? Você está livre ou você é uma assassina? Escreve a sua sentença aqui nos comentários. Eu vou ler e fixar a melhor resposta. E olha, se você gosta de mergulhar nessas histórias que desafiam o certo e o errado, se você curte explorar o lado mais complexo da mente humana, você encontrou seu lugar. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Isso ajuda demais o nosso trabalho. E o mais importante, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho agora. Por quê? Porque semana que vem eu vou trazer um caso ainda mais difícil que esse. E eu quero você aqui, no banco dos jurados, para me ajudar a decidir.